Na aula anterior, nós começamos a falar sobre as famílias de circuitos lógicos. Fizemos uma introdução, fazendo o conceito e algumas definições. Falamos sobre circuitos integrados e nesta aula nós vamos começar a falar sobre os parâmetros das famílias de circuitos lógicos. Vamos começar a falar sobre um parâmetro bastante importante que se chama margem de ruído e nas aulas seguintes iremos abordar os demais parâmetros e as famílias lógicas TTL e CMOS. Beleza? E então, vamos começar? Então, pessoal, aqui estamos com a parte de conceitos e parâmetros das famílias lógicas. Aqui vamos abordar um dos primeiros conceitos, que se trata dos conceitos de tensão de entrada e saída das famílias lógicas e correntes. Estas tensões e correntes são importantes porque elas definem alguns parâmetros das famílias lógicas. Aqui, primeiro, nós vamos entender o que significa cada tensão e cada nível de corrente que está presente tanto na entrada quanto na saída de uma porta lógica. Então, deixa eu colocar o apontador aqui. Aqui você está vendo uma porta lógica, uma porta AND, nesse caso, né? Você tem duas entradas e uma saída. Os níveis de tensão e corrente eles são dados por essas siglas. O V e L corresponde a tensão de entrada, esse V vem da tensão de voltage, né? E o I vem de input, o L vai vir de low level, que é nível baixo ou zero, que é o que a gente considera lá quando estava analisando a parte de funções lógicas e portas lógicas. A gente considera nível lógico baixo, 0, nível lógico alto, igual a 1. Aqui você tem o VL, o VOL, o O vem de output, que é saída, input, entrada, output, saída. E aqui é do low level também. O VIH será a tensão de entrada do nível alto, VOH a tensão de saída do nível alto, porque os níveis de tensões são diferentes. A gente estava sempre trabalhando com 0 e 1. Agora aqui, na parte real, que a gente está analisando os parâmetros das famílias lógicas, você tem que trabalhar agora com níveis de tensão. Apesar de você considerar o nível lógico baixo e nível lógico alto de forma sintética como 0 e 1. Mas você leva em consideração na hora de montar um sistema na prática os níveis de tensão e corrente que você está trabalhando, beleza? Continuando aqui, vocês têm as correntes. Então, vai ter tensão na entrada e vai ter corrente também nesse terminal, quando tiver o sinal sendo aplicado nos terminais aqui da porta lógica. E a corrente ela muda para cada nível lógico. Então, existe uma corrente de entrada quando o nível é baixo, existe uma corrente de entrada quando o nível é alto. E o mesmo para a saída, vai existir uma corrente de saída quando o nível é baixo e uma corrente de saída quando o nível é alto. E estão descritas aqui nestas siglas, né? E aqui eu fiz uma tabelinha para a gente resumir. Então, para a entrada, no nível 0, ou seja, no low level, você vai ter a tensão de entrada do nível baixo e a corrente de entrada do nível baixo. Para o nível alto, tensão de entrada do nível alto, corrente de entrada do nível alto. E a unidade de tensão vai ser volt e corrente será ampere. Mesma coisa para a saída, você vai ter os níveis de tensão e corrente também para a saída. Aí eu coloquei um exemplo para a gente falar aqui relacionado à margem de ruído. Margem de ruído é um parâmetro importante, por quê? Porque como essas tensões elas definem os níveis lógicos, então você tem aqui, por exemplo, na entrada de qualquer porta lógica, de qualquer dispositivo digital, você vai ter faixas onde são representados os níveis lógicos. Então existe uma faixa que representa o nível 1, que o computador vai identificar como se fosse um nível lógico alto, que vai de um nível de tensão até um nível de tensão. Existe um nível lógico baixo, que é o nível 0, que também está representando por essa faixa vermelha aqui. E existe um nível de tensão que a gente chama de indefinido, ou seja, se a tensão aplicada na porta lógica ela estiver neste nível de tensão, considere isso aqui como se fosse 0 até um certo nível de tensão máximo aqui. Se ela estiver aqui nessa região do meio, vai considerar como indefinido. Indefinido nem é 0 nem é 1. Vai ficar nessa região em que o computador não vai entender. Isso é para a entrada e isso aqui é para a saída. Aí repare que na saída você tem uma diferença. A entrada é essa caixa aqui, aí eu tracei essa linha de nível base. E repare que existe como se fosse um gap ou uma margem, que a gente chama aqui. E aqui você tem o que representa o nível de entrada e aqui você tem o que representa o nível de saída. E o nível da área indefinida é bem maior. Esse gap, tanto no nível alto quanto no nível baixo, a gente chama de margem de ruído. E eu vou explicar isso no exemplo a seguir.
Mas para a gente entender aqui rapidamente a margem de ruído, como ela funciona, você tem que o nível de saída, como ele está saindo de uma porta lógica e está entrando em outra, esse nível 1 aqui, ele tem que estar comportado dentro deste nível 1 para a entrada, para poder ele identificar que é nível 1, entendeu? Então essa margem aqui é para justamente quando você tiver presença de ruído. Então, se o nível lógico 1 na saída de uma porta oscilar dentro de uma certa margem, quando ele entrar na outra porta, ele ainda vai ser considerado como se fosse nível 1, entendeu? O mesmo vale para o nível 0. Então, para o nível 0, existe um nível, não é necessariamente igual a 0 volts. Ele pode até chegar a um nível que a gente chama de tensão de saída de nível lógico baixo. Então, até esse nível de tensão é considerado 0. Acima disso, vai entrar numa zona indefinida. Então, existe essa margem para quê? Para que quando sair esse sinal da porta, ele esteja comportado nesta região aqui. Agora, claro que se o ruído for maior do que essa margem, aí vai entrar nessa região indefinida. Aí você não vai ter como garantir que o que está passando para a porta na frente é 0 ou é 1. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Tem aqui duas portas lógicas, uma porta AND e uma porta inversora, não é verdade? Vou pegar a canetinha aqui para a gente trabalhar. Então aqui você tem A e B. Coloquei essa barra aqui na saída, não é aqui, né? Você tem A e B aqui. E aqui você tem A e B barrado. Aí aqui tem as características, a especificação para os níveis de tensão de entrada. Então, o nível máximo é 5 e o nível mínimo é 0. E aqui o nível máximo 5 para a saída e o nível mínimo é 0. Aí reparem, o sinal vai ser considerado 0 na entrada de uma porta lógica se ele tiver entre 0 e 1 volt. Lembrando que isso aqui é uma condição genérica. Eu coloquei os números aqui só para título de exemplo. Para cada família lógica, esses níveis de tensões aqui e os de correntes vão estar definidos e a gente vai ver mais à frente. Mas aqui é só a título de exemplo, tranquilo? Então, para considerar nível lógico 0, entre 0 e 1, ou seja, se eu aplicar aqui ou 0, entre a faixa 0 ou 1 volt, ele vai entender como se fosse 0. E se eu aplicar uma tensão aqui nas entradas, se tiver na faixa entre 4 e 5 volts, ele vai entender como se fosse nível lógico 1. Então ele vai fazer uma operação. Então se, por exemplo, A e B aqui, e aqui você tem S, que é a sua saída, para essa porta lógica, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se aqui, por exemplo, eu tivesse 4,1 volt e aqui tivesse 4,5 volt, a saída, como ela está definida em nível lógico alto, né? A saída ela estaria neste nível aqui, né? Estaria entre 5 volts e 4,4 volts. É mais ou menos a saída onde ela vai estar. Porque isso aqui você está fazendo... Lembre-se que a porta AND, esse caso aqui é 1 e 1, né? 1 e 1, a saída tem que dar igual a 1. Se você tivesse, por exemplo, aqui 4,1 volt e aqui no B você tivesse 0,8, não é verdade? Aí aqui você teria algo entre 0 e 0,8. Lembre-se que você está analisando a saída, que é entrada, né? Input. E aqui é o seu output, a saída. Ou seja, o seu S que você está avaliando ali. Então aqui a saída estaria entre 0 e 0,8. Mas só que repare aqui, se eu tivesse na minha entrada, por exemplo, 4,2 volts, que está contido aqui, nessa região. E no outro terminal, vamos supor que eu tivesse uma tensão nessa região aqui, eu tivesse 1,5. Repare que 1,5 ele vai estar numa região de indefinido. Então a saída ela vai estar indefinida. Você não sabe qual é a saída, o que é que vai gerar de saída nesse ponto aí. Porque como essa tensão aqui ela está numa zona indefinida, deixa eu pegar o marca-texto aqui. O marca-texto aqui, como essa está numa região indefinida aqui, ó, estaria nessa região aqui, você não sabe o que vai acontecer, qual é o resultado da porta. E, consequentemente, você não vai saber o que tem aqui nessa saída, porque se aqui é indefinido, aqui também você não vai saber o que vai acontecer. E a característica da margem de ruído aqui, a gente pode até mensurar, né? A margem de ruído a gente viu. É isso aqui e isso aqui, né? Então, a margem de ruído de nível lógico alto vai ser igual a
4,4 menos 4, que dá igual a 0,4 volts. E a margem de ruído de saída vai ser igual a 1 menos 0,8. Isso vai me dar 0,2 volts. Ou seja, a minha saída aqui, ela pode variar dentro de uma faixa. Deixa eu trocar a cor para melhorar. A minha saída que ela pode variar dentro de uma faixa, vamos colocar uma cor chamativa, amarelo. A minha saída que ela está em 0,8, ela pode variar dentro de uma faixa aqui, com ruído, né, a presença de ruído eletromagnético, pode variar dentro dessa faixa só apenas, ó, de 0,2 volts. Então aqui eu teria 0, aí ficou ruim de enxergar, né? Mas aqui, dentro dessa faixa aqui, que a gente está vendo, eu teria 0,2 volts. E aqui, para esse nível aqui, você vai ter 0,4, ou seja, a sua saída, a sua tensão de saída, ela pode variar nessa região aqui, ó, com a presença de ruído, né? Claro que o ruído não é periódico desse jeito, ele é mais aquela coisa irregular assim, né? Então essa saída pode variar dentro dessa faixa, onde essa faixa aqui eu terei 0,4 volts. Por isso que, se você tiver um ruído que é acima disso aqui, né? Deixa eu colocar para a gente pegar uma caneta aqui. Cadê? Aqui. Vou pegar a caneta preta. Se eu tiver um ruído aqui, que ele oscile para uma região que é maior, se tiver um ruído que oscile nessa região assim, por exemplo, ele vai pegar essa região aqui do indefinido. Aí, consequentemente, quando... Aqui é a saída, né? Se o sinal aqui de saída está numa região que é indefinido, quando for para a próxima porta, a porta não vai reconhecer também. É justamente esse caso aqui, por exemplo, que a tensão estava na faixa de 1,5. A tensão de entrada aqui, como estava na região do indefinido, a saída deu numa região de indefinido e você não vai saber como vai se comportar o sistema, beleza? Um outro parâmetro importante é o chamado fan-out ou feixe de saída. Esse aí ele vai trabalhar com os níveis de corrente. A gente viu que os níveis de tensão eles atuam com relação à definição dos níveis lógicos, na verdade, nível 0, nível 1. E no fan-out você vai trabalhar com as correntes. Por quê? O seu fan-out, ou esse feixe de saída, ele vai definir o número de portas que você pode anexar na saída de uma outra porta, nesse ponto aqui, ó. Quantas portas eu posso deixar anexadas nesse barramento onde eu posso puxar para as demais portas? Porque existe um limite nisso? Porque você tem uma conservação de potência, na verdade. Toda a porta lógica e todo o sistema eletrônico, ele não vai gerar a potência espontânea do nada. A potência que você fornece para ele através da fonte de tensão que alimenta o sistema, ela fornece a tensão e a corrente. E a única coisa que esse sistema pode fazer, ele tendo o rendimento de 100%, é transmitir esta potência para o estágio da frente na sua plenitude, se tiver 100% de eficiência. Mas lembre-se que todo circuito eletrônico ele não tem 100% de eficiência, porque ele vai transformar uma parte dessa energia que ele recebe em efeito térmico, o que a gente chama de efeito Joule, porque esquenta, né? Você vê que todo sistema eletrônico ele vai esquentar. O seu celular, por exemplo, se ele tivesse uma eficiência de 100%, ele não esquentaria, por exemplo, enquanto você usa. A bateria ela serviria para ser utilizada o dia inteiro e ele não esquentaria. Como ele esquenta? Porque ali está tendo o chamado efeito Joule. Ele está perdendo energia e gerando calor justamente por conta das características dos componentes eletrônicos. Então o seu fan-out ele se baseia nas correntes de nível lógico baixo e nível lógico alto, saída e entrada. Então o seu fan-out para o nível 0, existe um fan-out para o nível 0 e o nível 1. Geralmente esses fan-outs são a mesma numeração, ou seja, você só pode conectar o mesmo número de portas para o nível 0 e para o nível 1, porque seria meio que estranho você poder conectar um maior número de portas para um determinado nível lógico, não é verdade? Aí, se esse nível lógico mudasse e tivesse mais portas do que devia ali, ia acontecer problema no seu sistema, né? Porque como a potência se conserva, se o seu sistema da frente ele puxa, se esse sistema da frente aqui, esse estágio, né? Ele puxa mais corrente dessa porta lógica aqui, e a porta ela
tem uma potência constante para entregar, ela vai ter que diminuir na tensão, né? E se ela diminuir na tensão, pode entrar numa zona indefinida. Aí compromete todo o seu sistema e funcionamento dele. Ou pode até danificar, de repente, ele não está preparado para fornecer aquela corrente que o estágio solicitou e pode acabar queimando o dispositivo. Então aqui para o nível lógico zero é a corrente de saída para o nível lógico baixo, dividido pela corrente de entrada para o nível lógico baixo. No nível lógico 1 será igual a corrente de saída do nível lógico alto, dividido pela corrente de entrada do nível lógico alto. Então, se a gente fosse fazer as contas aqui, ó, o seu fan-out nesse caso aqui, para esse exemplo, ele seria igual a 1,6, aqui está em mesma unidade, ó, miliampere, 1,6 sobre 1,6 não, né? 16. Vamos colocar correto aqui. Você vai ter aqui, ó, 16 dividido por 1,6, o que dá 10 aqui. Então você vai poder conectar 10 portas na saída desta porta lógica. E para o nível lógico 1 aqui, você vai ter que o fan-out será igual a 400 dividido por 40. Isso aqui vai me dar 10 também. Lembra que está aqui, ó, microampere. Então, posso conectar 10 portas nesse sistema aqui. Eu só poderia conectar nesta porta aqui, 10 portas aqui na saída. Para essa porta aqui, eu posso determinar o fan-out. Se for do mesmo tipo, aí seria 10. Agora, se for de outro tipo, por exemplo, essa daqui é uma OR e essa aqui é uma AND. Essa AND aqui, ela pode ter as mesmas características dessa aqui. Mas a OR, a porta lógica OR, ela tem característica diferente, dependendo da família. Pode ter característica próxima, mas geralmente as portas lógicas, cada uma vai discernir da outra em alguns parâmetros, sendo mais ou menos, né, o valor. A porta inversora vai ter outros parâmetros, a porta exclusivo também. Então muda de acordo com o tipo de porta esse fan-out, beleza? Tranquilo, né? Esses dois parâmetros aí da família de circuito lógico. Então vamos para os destaques dessa aula, né? Nesta aula nós vimos dois parâmetros de família de circuito lógico. Vimos o primeiro deles, que foi a margem de ruído, onde essa margem de ruído define um intervalo de tensão, onde a saída ela pode oscilar para que a entrada de uma outra porta lógica ou de um estágio subsequente ele seja interpretado de acordo com o nível lógico correto. Vimos que essa margem é tanto definida no nível lógico alto quanto no nível lógico baixo, não é verdade? Vimos também outro parâmetro bastante importante que se chama fan-out ou feixe de saída. Esse parâmetro de fan-out ele é calculado através das correntes de entrada e saída para os níveis lógicos baixo e alto também. E ele vai definir o número de portas lógicas que eu posso conectar na saída de uma outra porta lógica. Então isso é de extrema importância quando você vai dimensionar alguns circuitos lógicos complexos que envolvem várias portas lógicas. Então tem que dimensionar a quantidade de portas que você pode anexar em cada uma saída das portas lógicas. E vimos que isso pode mudar, eu cheguei a comentar, que isso pode mudar de porta para porta, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo desta aula. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu terei o prazer de responder qualquer dúvida que você tiver, beleza? Nos vemos na próxima aula. Até mais!